Luísa Martins está conosco de volta. Luísa, o ministro propôs a anulação de toda a ação contra o Alexandre Ramagem, esse personagem que aparece em relação àquela ABIN paralela. Ele foi diretor da ABIN, que é essa Agência Brasileira de Inteligência, desvirtuada, segundo a denúncia da PGR no governo Bolsonaro, para fins particulares, basicamente para monitorar os adversários políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quais são as alegações, Luísa, do ministro Luiz Fux em relação à Ramagem? Como é que fica a situação? Ele, né, Luísa, que teve a defesa da Câmara dos Deputados, ele é deputado pelo PL, teve ali um questionamento feito pela decisão inicial do processo pela Câmara dos Deputados. E você pode nos recordar, Luísa, questionamento esse da Câmara que ficou sem resposta diante do julgamento. Tainá, em relação a essa questão de Ramagem, é um réu que é peculiar entre os réus do Núcleo 1, porque é um réu que tem mandato, né, de deputado federal, e isso acabou gerando algumas questões ao longo do processo em relação à ação penal aberta contra ele, né? Logo que foi recebida a denúncia em março e que foi aberta a ação penal, a Câmara dos Deputados foi lá, se reuniu e decidiu suspender a íntegra da ação penal contra a Ramagem com base ali em um ponto ali da Constituição que daria à Câmara essa prerrogativa. O professor Gustavo deve falar sobre isso com muito mais propriedade do que eu. E aí, depois disso, depois que a Câmara anulou a íntegra da ação penal contra a Ramagem, o Supremo se debruçou sobre esse assunto, julgou uma questão de ordem em maio e manteve a suspensão da ação para crimes cometidos depois da diplomação. Então, todos aqueles crimes, por exemplo, que dizem respeito a dano ao patrimônio público, né, ao que envolve ali o 8 de janeiro de 2023, por exemplo, esse ponto ficou suspenso, então a Ramagem não responde por esses crimes, mas a primeira turma manteve as acusações pelos crimes que teriam sido cometidos antes da diplomação como deputado, lembrando, como você disse, que Ramagem era diretor da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo de Jair Bolsonaro. E aí ficou válida, né, a ação penal contra Ramagem, por exemplo, pelo crime de organização criminosa. Em maio, quando o STF analisou essa questão, Fux foi a favor dessa teoria, né, de suspender realmente o que era atribuído a ele no pós-diplomação, mas manter válida a ação penal em relação, por exemplo, ao crime de organização criminosa. Eu até fui recuperar o voto aqui para ver se eu não tinha, se a minha memória não estava falhando. E Fux fala: considerando que a denúncia abrange a prática em tese de infrações penais cometidas antes e depois da diplomação do réu como deputado, a prerrogativa da Câmara dos Deputados para suspender a ação penal só pode alcançar, pela literalidade do texto constitucional, os crimes supostamente ocorridos após a diplomação. Então, Fux mantém a validade da ação em relação ao crime de organização criminosa. Isso no julgamento que ocorreu em plenário virtual em maio. E aí agora surpreende o ministro Luiz Fux ao manifestar uma mudança de posição. O ministro, ao analisar uma preliminar, né, que foi suscitada pela defesa de Alexandre Ramagem, acolheu essa preliminar e entendeu, então, que era o caso de suspender a íntegra da ação penal, inclusive no que diz respeito ao crime de organização criminosa. Então, também significou aí um recuo, né? E até o próprio ministro se vacinou dessa possível crítica, digamos assim, de recuo, ao dizer que mudança de posicionamento significa evolução em alguns momentos. Então, ele já anunciou ali que realmente mudaria de ideia em relação a alguns pontos. Esse ponto de Alexandre Ramagem foi um deles.